Gente, então hoje a gente vai dar abertura à nossa disciplina, segunda disciplina, a Fundamentos da Economia, né? Aí eu quero apresentar algumas questões introdutórias no sentido daquela questão da estrutura. Quem estava presente na aula de ontem, então já verificou lá o blog de Ciência Política e Teoria do Estado e verificou aí que eu mandei o link hoje, né, já do blog da disciplina Fundamentos da Economia, né? Então, a gente verifica que a ciência econômica ela é mais uma das ciências sociais, né? E faz parte de estudar no primeiro ano do curso de Direito essas disciplinas das ciências sociais. Então, nós temos economia e teoria do Estado agora. No segundo semestre, a gente tem sociologia e tem filosofia, né? Então, ou seja, depois, quando você passar para o segundo ano em diante, aí você já não vai ter tantas disciplinas dessa área mais ampla, né? Dessas áreas do núcleo comum, que seriam as ciências sociais. Você vai ter depois mais questões aplicadas ao direito, mais aplicada à questão de leis. Então, faz parte de uma formação humana, de uma formação geral, em preparação para para uma aplicação de uma teoria que você depois vai aplicar, vai ter com um pouco mais de prática propriamente dita, certo? Então eu fico um pouco apreensivo, eu confesso para todos vocês, eu fico um pouco apreensivo porque eu sei muito bem que uma pessoa que vem para estudar direito, por exemplo, está pensando que vai estudar direito, né? Estudar questões relacionadas a leis, questões a processo, a essas coisas todas. Mas aí eu preciso dizer para vocês que a contribuição que eu tenho para fazer para vocês aqui agora é muito mais no sentido de fundamentos. Fundamentos para que você tenha uma base um pouco mais segura, mais firme, para depois você trabalhar as questões mais próprias do seu curso um pouco mais com propriedade e dedicação. Entendeu? Então eu penso que vocês, assim, eu peço que vocês tenham muita paciência, tenham a mente aberta, tenha fome de entrar nesse ensino superior, de modo que tudo isso aqui tem a te contribuir para uma formação sólida, uma formação boa, entendeu? Aquilo que eu falei para vocês ontem, lá em ciência política, da questão do falar bem, do escrever bem, é aquilo que vale para você em qualquer atividade sua em nível superior. Né? Não importa o curso, não importa a sua, o que você vai fazer, mas se faz muito importante e necessário você se preparar nessa perspectiva, entendeu? Então, inclusive, nessa aula de hoje, se você observou, eu já vou projetar aqui para gente, para que você possa ver aquilo que eu estou pensando aqui para mostrar. Você leia, apesar de que eu sei que você tem a disciplina Comunicação e Expressão, né? Então, eu já fiz aqui uma apresentação de uma situação para que você possa também já ir se preparando no sentido de escrever seus textos em nível superior, tá? Eu quero agradecer bastante essas pessoas que já ativaram as suas câmeras, isso é muito bom para a gente aqui, né? Essa interação que a gente faz, eu vejo assim a expressão de vocês, eu vejo se você está dando joinha, se você está fazendo dislike, né? E eu tenho chance de talvez até me organizar aqui naquilo que eu falo, naquilo que eu apresento. Então, obrigado por ter ligado a câmera e aqueles que ainda não ligaram, se puderem ligar, né? Que faça. Eu não sei como que vocês veem aí, mas eu vejo todos vocês, né? Por mais que eu estou apresentando tela, eu uso o aplicativo e eu vou mudando a tela aqui, então eu tenho chance de ver a expressão que vocês fazem para me acompanhar daqui a questão, certo? Então vamos lá. Para entrar no blog de economia, né? Então a gente tem lá TGE, no Ciência Política, TGE, Caio Maluf, blogspot.com. Agora a gente só troca o TGE por economia, né? Então vamos pôr economia sem acento, economia normal, economia, Caio Maluf, blogspot.com. E aí
Da mesma forma, nós temos a mesma estrutura do blog, né? Aqui tem falando quem sou eu, quem é o professor. Aqui é o plano da disciplina, os elementos fazem parte da disciplina. E aqui é a nossa primeira aula, a aula de hoje, certo? Nessa primeira aula, você já pegou o link aqui. Logo depois que terminar a aula, eu apago essa questão do link e coloco aqui a gravação da aula de hoje, né? Para aqueles que por acaso precisar, depois tem como acessar aqui. Então, essa aula de hoje eu dividi em 3 partes, como vocês podem ver. A apresentação da disciplina, a gente vai fazer logo daqui a pouco. Nós vamos trabalhar alguns slides que vai falar desses aspectos históricos da ciência econômica. Então, hoje a gente não tem muita introdução, a gente já vai direto para o conteúdo mesmo, propriamente dito, certo? A parte 3 será um tópico extra, que esse eu não vou ler aqui com vocês, mas deixei aqui um artigo para que vocês baixem, para que vocês possam, então, se organizando nessa questão da leitura e escrita no nível superior. Aqui tem a parte da avaliação em frequência. Vamos dar uma olhadinha o que a gente tem aqui de avaliação para a gente fazer depois que terminar essa aula de hoje. Então, veja bem, olha, tem alguma definição de economia, né? Economia capitalista e ciência econômica. Aqui é para que vocês, então, possam identificar essas características e vinculá-las a uma dessas linhas de pensamento, uma dessas teorias aqui, certo? Então, presta atenção, é mais uma questão de leitura. Eu percebi que muitos de vocês na aula de ciência política prestaram atenção na aula, tal, mas na hora que escreveu lá, na hora de fazer o registro lá do conteúdo, teve algum tipo de confusão ou alguma dúvida, né? Mas não preocupa com isso, não. Eu vi a manifestação de muitos de vocês lá no grupo e, eu fiquei meio triste, eu errei muito, tal. Uma de vocês, inclusive, pediu para mim ir lá e apagar a nota, porque não estava uma nota, assim, muito bonita, né, para ser vista, mas aí a gente não precisa dar moral para isso, né? Só mesmo para que você faça isso como treinamento, né? Diga-se de passagem, vocês estão vendo que esse tipo de tarefa não é tarefa do nível superior, tá? Então aqui é porque nós estamos nas primeiras aulas de superior, ainda estamos viciados ainda um pouco nas atividades da educação básica, tá? Então é meio que um momento de transição mesmo. Aquilo que a gente vai precisar que vocês façam aqui de modo um pouco mais oficializado é aquilo que você vai escrever, parágrafos, né? Desenvolver parágrafos, desenvolver questões aí, certo? Então, a princípio seria essa questão. Então, vamos aqui para a parte 1 da disciplina, na qual a gente vai ler a ementa e o objetivo da disciplina, e é aquele momento que você já se prepara para falar para mim o que você está estranhando lá, o que você nunca viu, ou o que você já viu, o que você já conhece. Ô Wender, você é formado em administração? Eu não lembro que a gente conversou naquele primeiro dia. Isso, administração. Certo. Então, você tem tudo para contribuir com essa disciplina bastante, né? Talvez você não conseguiu fazer aproveitamento dessa disciplina, não, Wender? Eu encaminhei toda a documentação, aí eu estou aguardando a faculdade me retornar. Ah, tá. Provavelmente eu não vou fazer ela, porque eu tive economia talvez, no curso. talvez você aproveita, né? Então, É. mas enquanto você estiver por aqui, ou se estiver o tempo todo, se você estiver disponível para contribuir com a gente, seria muito interessante mesmo, né, nesse processo. Quando eu fiz a minha especialização, né, eu estava num contexto, eu acho que nós não falamos disso no outro dia, mas eu era um religioso católico, né, e eu estava trabalhando nas finanças da comunidade, da casa, do convento, né. Então, administrava cerca de isso há 15 anos, tá? Isso há 15 anos. Administrava cerca de uns 15 mil reais por mês, que era as despesas da casa. Então, naquele momento lá, era muito dinheiro, né? Hoje ainda é muito dinheiro, 15 mil reais, mas naquele momento lá era bastante dinheiro mesmo. Tinha 3 funcionárias na casa, tinha 15 pessoas, né? 15 pessoas estudando. Das 15 pessoas, 5 estudavam na faculdade privada. Então, e a casa se mantinha com doações das pessoas, da comunidade católica mesmo, né? E de algumas propriedades que os irmãos tinham, que tem lá em Mineiros, uns loteamentos e, enfim. Então, ou seja, a casa vivia com essas funções. E eu trabalhava com essas finanças.
e trabalhava diretamente com uma contadora, né, que eu fazia todo o relatório contábil, fazia ali as compras e prestava conta, fazia para essa contadora. E eu queria entender desse universo. Eu não estava assim, satisfeito em simplesmente ir lá, fazer o pagamento, juntar as notas fiscais e entregar e pronto. Eu queria entender um pouco melhor essa questão. E aí, na época, eu pedi para o meu superior se eu podia fazer um curso. Eu queria fazer um curso técnico em contabilidade, um curso em gestão, alguma coisa, né? Ele falou, não, por que você não faz uma pós-graduação? Você está terminando o curso de filosofia, faz logo uma pós-graduação. E aí foi quando eu fui lá na Universo, né, na faculdade, na Universidade Salgado de Oliveira, lá em Goiânia, estava abrindo um curso, né, naquele momento ali, de gestão financeira e controladoria. E eu fui lá perguntar, olha, eu estou fazendo filosofia, será que eu dou conta de fazer esse curso? Falei com o coordenador do curso. Falou, não, se você souber ler, aqui a gente resolve o seu problema, aqui você aprende o que você precisa aprender. E aí eu entrei, meti a cara nos estudos, né? E eu tive uma experiência muito triste e feliz ao mesmo tempo, né? Na primeira das aulas, chegou um professor André Costa, e aí ele é todo carismático, né? E já colocou lá no quadro, contabilidade avançada. Primeira disciplina, contabilidade avançada. Eu já pensei, meu Deus, eu não estudei nem a básica, vamos saber a avançada aqui nesse curso, né? E foi meio complicado, porque ele foi falando algumas coisas. No curso só tinha pessoas formadas em administração, administração de pequenas e médias empresas, contabilidade, pessoas formadas em economia, né? E eu, filósofo, lá no meio, né? E aí, beleza, ele falou algumas questões, entregou uns papéis para todo mundo ali, né? Uns papéis com umas contas da empresa, né? Gasto com energia, fornecedores, umas contas lá, e disse: façam a DRE dessa empresa. DRE. D de dado, R de rato, E de escola. E eu não sabia, nunca vi falar nessa palavra DRE. Não sei se vocês conhecem essa palavra DRE, né? Mas eu não sabia o que era essa palavra. E aí eu perguntei, os meus colegas todos começaram a fazer a tarefa que o professor tinha mandado. E aí eu perguntei para o colega, o que é para fazer mesmo? Ele falou, a DRE. Eu falei, ah, tá. Então, beleza. E aí ele viu que eu estava totalmente perdido, né? E esse colega falou, não, vem, vamos fazer junto aqui. Vamos separar. O que são contas fixas da empresa, que a empresa vai gastar todo mês? O que são contas variáveis da empresa? Aí você organiza aqui, né? A gente faz, aí fez a DRE. Para quem de vocês não sabe o que é DRE, eu acho que o Ender sabe o que é DRE, não é, Ender? Sabe o que é DRE? Isso é um relatório contábil, que ele é demonstrativo do resultado do exercício, entendeu? Então, é um relatório simples que o contador, o administrador da empresa ali faz todos os meses, que é só o exercício de um mês ou de 3 meses, é um período mais curto. É um demonstrativo parcial, porque o demonstrativo completo da empresa é feito por ano, que é o balanço patrimonial. Né? Então, ele coloca o ativo e o passivo da empresa, tudo que entra, tudo que sai, e aquilo que a empresa é, né? O que ela vale financeiramente, monetariamente, entendeu? Então, pronto. O que eu descobri nessa primeira aula? A aula começou 8 da manhã, terminou 18 da tarde, com intervalo para almoço, claro, né? E o que eu descobri nessa aula, Matheus? Descobri que eu precisava estudar demais para me começar aquele curso, né? E aí eu corri lá no professor e perguntei, professor, o que você pode me indicar aí para me ler, para me atualizar um pouquinho, para me dar conta desse curso aqui? Aí ele me deu o nome de uns 3 autores de livros de contabilidade básica, né, de introdução à contabilidade, e eu já saí dali da faculdade, passei no Flamboyant, no shopping, eu morava em Goiânia, né? Passei no Flamboyant, lá na livraria Saraiva, e comprei alguns livros que eu podia comprar naquele momento ali, e passei a semana. Essa aula era no sábado. Passei a semana estudando contabilidade básica, introdutória, para mim poder no outro sábado ir para a aula de contabilidade avançada, né? Mas foi muito interessante, foi um assunto que eu me encantei com ele, e ali eu saí naquela primeira semana ali de estudo sozinho à noite mesmo, já saí fazendo balanço patrimonial, demonstrativo das mutações do patrimônio líquido, a própria DRE, e aí eu fui entendendo tudo aquilo que
que eu pude aprender naquele momento ali foi muito interessante. E tanto que eu passei pelos 1 ano e meio, pelos 2 anos do curso, 1 ano e meio tendo disciplina, né, todo sábado, e acabei que eu ainda fiz uns 5 trabalhos, né? Eu fiz o meu trabalho e mais de 4 colegas meus que era da área, mas que por acaso não conseguiram desenvolver ali o que precisava. Então eu fiz trabalhos na área de administração financeira, na área de planejamento estratégico, na área de controladoria, de auditoria contábil, e o meu foi de contabilidade mesmo, né? Então, ou seja, eu só estou localizando com vocês aqui a experiência que eu tive, que ela encerrou lá em 2009, né? Foi de 2007 até 2009, eu fiz essa especialização, e foi aonde eu estudei os assuntos, né? Alguns assuntos relativos a essa disciplina que eu vou trabalhar com vocês aqui agora. E como que é a vida, né? A gente tem que estar preparado. E que eu acho que você também tem que estar preparado o tempo todo. Uma vez eu conversei com o seu professor, não sei se ele vai dar aula para você já, mas o Armstrong, né, o doutor Tiago Armstrong, tá, é da FAI. E aí eu perguntei, o que o senhor trabalha aqui? Ele falou, olha, do direito eu trabalho qualquer disciplina. Tirando essa sociologia, filosofia, essas coisas, eu dou qualquer disciplina. Entendeu? Então eu achei muito interessante essa fala dele, mas pensando o seguinte, mas poderia, se você é formado em direito, você poderia dar aula de qualquer disciplina do direito. Não importa se é filosofia, se é sociologia, se é teoria do Estado, se é economia, entendeu? Então, ou seja, então é importante que você se prepare. Como eu tive a oportunidade de me preparar lá em 2009, e você acha que eu trabalhei com isso muito tempo? Não. Porque em 2010 eu deixei a função que eu tinha lá em Goiânia, entendeu? Então, em 2009 eu terminei meu curso, que era para me ajudar a trabalhar com o que eu fazia lá. Em 2010 eu deixei de trabalhar com esse assunto e vim aqui para Iporá e fui dar aula de filosofia nos colégios, entendeu? E aí fiquei esse tempo todo. Sabe quando eu fui voltar a trabalhar com isso? A 2017, quando eu entrei na FAI, que aí eu fui trabalhar essas disciplinas, entendeu? Então, ou seja, eu fiz um curso e ele ficou adormecido durante 7 anos na minha vida, para depois eu começar a mexer com as coisas dele de novo. E não foi difícil, não foi problema. Por quê? Porque estava aqui. Porque já eu tive a formação e a formação ela pegou, ela foi de fato. Entendeu? Então eu não quero achar que eu sou exemplo para ninguém, mas é contar uma experiência possível, né? Possível. Nada que você vai adquirir aqui pode ser roubado de você ou pode ser tirado de você. Você pode não usar, você pode até esquecer, mas aquilo que você adquire já é seu e pode ser usado agora, depois, né? Pode ser daqui a 50 anos, pode ser no final da sua vida, ou pode ser imediatamente aqui depois do curso. Então vamos ficar, eu quero assim, com essas palavras, falar para você ficar animado, né? Fica animado, mesmo se você achar que não tem sentido o que você está fazendo agora. Ou principalmente se você achar que não tem sentido agora. Porque você não sabe o dia de amanhã, você não sabe a necessidade que vai aparecer para você amanhã. E às vezes, alguma coisa diferente que você faz agora vai fazer todo o diferencial na sua vida, que vai determinar todo o seu sucesso ali na frente. Então eu sou mais velho, acho que quase todos vocês, eu sou mais velho que todos vocês aqui. Então eu já posso, né, dizer pelo dado patriarcal, né, senhoril, esse conselho que eu faço para vocês, né? Porque quando eu fiz a faculdade, eu era jovem como vocês. Eu era cabeça de vento como muitos de vocês. Eu fazia bagunça como muitos de vocês querem fazer, né? Mas eu fiz o que eu tinha que fazer para mostrar, e a prova disso, né, é onde eu estou agora, tendo a oportunidade, né, de lecionar para o nível superior. E é muito interessante, né, muito interessante, porque a gente vai entendendo e vendo sentido naquilo que a gente desenvolve, certo? Então, só queria contar esse pontinho aqui da minha formação, essa especialização. Eu fiz mais coisas, né? Fiz coisas antes disso e fiz coisas depois disso também, né? Bem como atuação profissional. Tem uma série de experiências aí que, se você tiver interesse em saber, você dê uma olhada, certo? Então, dito isso, dessa minha formação para
para trabalhar esses pontos que nós vamos trabalhar aqui, vamos olhar aqui o plano da disciplina Fundamentos da Economia, certo? Então, é uma disciplina que nós temos 3 aulas por semana, 3 horas por semana, totalizando 60 horas no semestre. Dessas 3 horas, 2 a gente faz aqui juntos e uma você vai fazer lá no AVA da FAI, que está sendo estruturado e logo, logo você vai ter atividades para realizar lá, certo? E essas 2 aulas por semana nós vamos nos encontrar 20 vezes. 20 encontros durante o semestre para compor essas atividades, essas aulas, essas teorias, e nós vamos fazer prova e outras coisas mais aqui para compor 60% da média. E 40% da média você vai fazer com as atividades lá do portal do AVA da FAI, certo? Então, aqui tem meu contato, está lá no WhatsApp, você não precisa de se preocupar em mandar mensagem, não precisa pensar que você está incomodando. Eu quero fazer, não sei, nós não conversamos ontem, mas falamos na semana passada, você não precisa também fazer rodeios em me mandar mensagem. Pode mandar mensagem. Manda mensagem a hora que você precisar mandar. Mas eu respondo a hora que eu puder responder, tá? Então fique claro isso. Se quer mandar mensagem, ó que deu vontade de mandar mensagem, manda mensagem. Aí eu respondo assim que eu puder, né, dentro dos nossos limites aí. E aqui tem o e-mail, né? A gente pode usar o e-mail também para fazer a comunicação. E aqui vamos para a nossa ementa da disciplina propriamente dita. Aí agora que eu queria que vocês vissem cada item desse, né? Que a gente pode comentar aqui agora. Professor, mas que história é essa aí? Esse negócio aí eu nunca vi, não sei o que é e tal. Aí a gente pode conversar aqui, certo? Então, a ementa, o resumo da disciplina. Introdução, a economia como ciência social, os sistemas econômicos, a formação e evolução, né, dos sistemas econômicos, o liberalismo econômico e a fase mercantilista, política econômica e seus instrumentos, direito econômico, micro e macroeconomia, a combinação dos fatores de produção, categorias econômicas, como renda, lucro, juros e salário, economia monetária, a teoria do valor, concorrência, formação de preços e mercado, atividade financeira do Estado, globalização e ordem econômica internacional e o desenvolvimento econômico. E aí? Agora eu queria que vocês comentassem, falassem aquilo que você já sabe, já entende, tem noção, ou aquilo que é totalmente o contrário. Você nunca viu falar, não tem noção e não sabe. O que você me comenta dessa ementa, desses pontos que nós temos que estudar durante esse semestre? Ou o que você achou interessante, ou o que você achou não interessante, qualquer coisa. Veja que eu estou abrindo um leque, né? Para que você possa dizer qualquer coisa do que você está vendo aí. O que isso aí te provoca? Eu posso. Bom, aquela que pergunta clássica, né? Vocês estão pensando para falar ou vocês não vão falar? Só me dá uma dica aí que aí eu já posso mandar para frente. Eu estava lendo todos os tópicos aqui de novo, Aham. porque eu fiz meu curso em 2002, tem muitos anos, nós tem quase 20 anos. É. Aí, tecnicamente, a gente olhando a grosso modo aqui, talvez a gente esquece um pouco. Talvez não esquece. Mas eu vejo aqui uma coisa muito interessante, são os sistemas econômicos, né? A gente saber como surgiu e a evolução que teve o capitalismo e o socialismo aí, né? Que são a base acho que de toda a economia, né? Em especial o capitalismo, né? Que é o que comanda.
Do meu ponto de vista, aí é o mais interessante que eu acho. Uhum. Esse ponto que você aciona, né? Na verdade, nós temos lá algumas ideias comunistas, né? Algumas ideias comunistas, mas o que se estabeleceu propriamente dito, historicamente falando, lá depois do feudalismo, foi o capitalismo propriamente dito, né? E aí nós temos o capitalismo na sua história, ele teve a sua fase liberal, ali no surgimento ali da Revolução Industrial, né, uma fase liberal mesmo, mercantilista, no sentido do mercado poder agir de maneira indistinta, independente do próprio governo. Então, ou seja, são passos, são fases que vão acontecendo, porque no primeiro momento o rei controlava tudo. Num outro momento, aí já aquele que produz a mercadoria que vai controlar a economia. Né? Então, ou seja, mercadoria e economia. Produto, venda, lucro. E o Estado não controla mais. É livre, liberal. O Estado apenas vai receber os impostos, né, que precisa para se manter ali. E aí começa, por exemplo, os anos depois da Primeira Guerra Mundial. Então o capitalismo ele entrou numa crise feroz, né, uma crise terrível. E para isso, principalmente, vamos dizer, lá em 1929, né, na queda da Bolsa de Valores. E aí teve umas ideias de um chamado Maynard Keynes, né? E esse Keynes, ele disse o seguinte, teve umas teorias, falou assim, olha, o governo tem que organizar e dar dinheiro para o povo e para as empresas para o capitalismo se reerguer. Né? Ou seja, o governo ele tem que agora devolver o dinheiro para o povo não morrer de fome. É obrigação do Estado para manter o capitalismo. E nesse processo, né, foi dando brecha para essa linha que o Eder está falando, do socialismo. Uai, peraí, então se o governo, que é capitalista, vai dar dinheiro para o povo para manter o capitalismo, não. Vamos fazer o seguinte, tira a propriedade privada do povo, né? Tira a propriedade privada e vamos deixar uma propriedade coletiva sobre tutela do Estado. E aí vamos regular o salário de todo mundo para ser o mesmo salário, vamos regular o que o povo pode comprar, o que não pode comprar. Aí veio a deixa do socialismo. Né? E aí se estabeleceu, principalmente na Europa Oriental, né? Lá a partir da Rússia, em alguns lugares aí, a questão do socialismo propriamente dito. Né? E aí, para frear essa distorção do capitalismo que virou até o socialismo, apareceu uma senhora na Inglaterra, uma primeira-ministra, uma governadora da Inglaterra, assim dizendo, né, chamada Margaret Thatcher, ou a Dama de Ferro. E aí ela veio com umas ideias chamadas de neoliberalismo, que era para quê? Para corrigir o desvio do keynesianismo no capitalismo e para pôr o capitalismo de novo no eixo. Então, a Margaret Thatcher tem o governo dela na década de 90, né, junto com Ronald Reagan lá nos Estados Unidos, né, o presidente dos Estados Unidos na época, e as políticas neoliberais elas estão até presentes hoje, no Brasil, inclusive a partir do governo do Fernando Henrique Cardoso, e deu uma desviada no governo Lula e Dilma, e agora no governo Bolsonaro veio bem claro essa questão. E claro também até no governo do Caiado aqui no Goiás. Só uma situação. Não sei se vocês convivem com funcionário público, mas o Caiado ele se tornou governador e começou o seu pleito em 2018 aqui em Goiás. Né? E o governador anterior não tinha deixado pago o salário do mês de dezembro. Como que é, gente? Na verdade, é 2019 o Caiado começou. O governador anterior, o salário de dezembro de 2018, ele não pagou para todos os funcionários do Estado. Não sei se vocês lembram, ficou sabendo dessa história lá naquela época. Então, só pagou para alguns setores. Só os setores que geravam renda. Por exemplo, funcionário do Detran, funcionário da Secretaria da Fazenda, entendeu? Funcionário da Saniago, esses eles receberam em dias. Os demais, ninguém recebeu o salário no dezembro de 2018. Isso eu estou falando, nenhum policial recebeu,
nenhum professor recebeu, nenhum médico, nenhum enfermeiro do Estado recebeu o salário em dezembro de 2018. E aí o Caiado, ele assumiu o governo e disse, olha, eu vou pagar isso parcelado. Eu vou pagar um grupo no mês de janeiro, um outro grupo vou pagar no mês de fevereiro, outro grupo vou pagar no mês de... Aí foi pagando os grupos assim, teve gente que foi receber o salário de dezembro de 2018 lá em agosto de 2019. Mas sabe o que ele já foi pagando logo imediato e não deixou nenhuma conta vencer? Pagou todos os fornecedores, entendeu? Fornecedores, os empresários, e pagou todas as bolsas da OVG, que também estava atrasada, ele pagou para as instituições de ensino superior particular. Então, o que a gente vê com isso aí? Um governo que direcionou suas energias para manter as empresas funcionando bem, recebendo o que era direito delas. E deixou funcionário, pessoas, para receber 8 meses atrasado. 8 meses depois. Essa é uma política neoliberal. Entendeu? É um exemplo de uma política neoliberal. Que é o governo apoiando quem? Quem o governo diz que gera riqueza. Quem gera riqueza? O trabalhador ou a empresa? Na visão da administração, é claro que é a empresa. Claro que é a empresa. Né? Mas numa visão socialista, né, quem é mais importante na empresa? O dono da empresa ou o trabalhador? Trabalhador. Porque se o dono da empresa nem for lá durante um mês, os trabalhadores indo, a empresa produz. Essa é uma visão socialista. Na visão capitalista, o mais importante, é claro que é o dono da empresa, porque sem ele não geraria riqueza, não geraria emprego, não geraria trabalho. Entendeu que tem pontos de vista? Vocês estão entendendo? Tem discursos de lá, discursos de cá. Então não é para a gente pensar aqui qual que é certo, qual que é errado. Não é para a gente pensar aqui se a gente defende capitalismo, se a gente defende socialismo. Mas é para a gente fazer o que aqui na aula de economia? Entender como se processa o sistema econômico capitalista, o que o Ender falou para a gente aí. Como que foi a origem e a evolução do sistema econômico capitalista e como que é a origem e a organização do sistema econômico socialista. Entender, estudar. Não no sentido, eu acho que é assim, eu acho que é feio, eu acho que é errado. Não, não. O que você acha, pode achar, pode continuar achando, pode defender, pode criticar, mas o fato é a gente saber, por A mais B, como que é cada um deles. Certo? Sabendo que estão aí, né? Tem lugares que se estabelecem enquanto socialista ou enquanto capitalista democrático, alguma coisa nesse sentido assim, né? Que é uma pegada mais capitalista concorrencial e outra uma pegada um pouco mais social do investimento do capital. Mas isso é uma coisa da moda, isso eu estou falando século XX para cá. Mas as nossas relações econômicas elas são bem anteriores a isso, né? A fundamentação econômica disso é bem anterior a essa questão. Beleza, nós fizemos esse comentário, né, diante do que o Ender levantou aí, esse pontinho aqui. Alguém de vocês outro, cita aí algum ponto, mesmo que não te provocou nada, fala, professor, e esse ponto aí? Qual é a desse ponto aí? O que é isso aí? Só para a gente ter um pouco de democracia nesse assunto aqui. Aqui, ó, Caio. Eu queria saber como ocorre a formação de preços e o mercado. Justamente. Então, está tudo nesse contexto aqui, ó, concorrência, formação de preço e mercado. Essa é uma parte das mais interessantes que eu acho e mais desleal que eu acho, né? Vamos assim pensar. Por que acontece? Eu vou aqui, ó. Vocês estão vendo esse objeto na minha mão? Somente os que entendem sabem falar para mim até a marca desse objeto e o preço dele. Alguém de vocês sabe que objeto é? Que objeto esse é um copo, né? É um copo de plástico. Quem consegue identificar a marca desse copo aqui entre vocês? Ninguém? Nenhum de vocês? Acontece.
Mas você sabe, e eu tenho um outro copo aqui, de vidro. Qual dos dois copos você acha que custa mais caro? O copo de plástico ou o copo de vidro? Agora você pode só chutar, gente. Eu acho que é o de vidro, eu acho que é o de plástico. Você acha que é o de vidro? De vidro. O vidro é mais, tá, mais chique, mais fino, etc. Mas esse copo de vidro, ele é copo de meio litro, tá? Os dois são copos de meio litro. Esse copo de vidro ele custou R$ 5,50. Esse copo de plástico custou R$ 35. Né? Uai, que diferença é essa, professor? Esse copo de plástico, ele é de uma marca famosa. Quem sabe que marca é? Eu acho que a Maria Eduarda quer falar. Tupperware. Esse copo é da Tupperware, né? Então, todo mundo sabe que Tupperware é uma marca cara. Mas por que ela é cara? Só porque é Tupperware? Ah, tem as propagandas e tem quem usa e gosta. É melhor, tem mais durabilidade, tem mais beleza, tem mais uma série de coisas. Então, deixa eu só confirmar aqui. Ô José Victor. Então a questão é essa. A Tupperware e a tem uma marca de plástico aí que tenta, várias marcas de plástico que tem nas lojinhas de tudo por R$ 5, tudo por R$ 10, tentando fazer. Mas você coloca os dois produtos e a pessoa que quer comprar e já tem essa ideia de mercado, e se ela tem condição, ela vai continuar comprando a Tupperware e a Tupperware vai continuar vendendo mais, entendeu? Então, nesse sentido, quem que forma o preço do produto? É a própria Tupperware dar o preço dela. Agora, se você vai fazer uma fábrica de plástico, uma fábrica de materiais de plástico, e você começa a vender seus copos por aí, é você que coloca o preço no seu copo, ou José Victor? Não. É o mercado. É o seu consumidor que coloca preço. Então, existe uma coisa diferente aí, né? Que dá prerrogativa para a Tupperware colocar o preço dela em um preço caro e determina que você, com a sua fabriqueta, sua fábrica pequena, você é refém do preço do mercado, entendeu? Então tem aí dinâmicas, tem situações econômicas para ser estudadas que permite algumas empresas já faturam muito e continua faturando, e outras empresas começando, elas acabam gastando para trabalhar, gastando para produzir, não tendo lucro até que elas tenham ascensão no mercado para elas começarem a entrar num processo de competição e num processo de estabelecimento de seu mercado, entendeu? Então é todo um processo aí. Vamos estudar, nós vamos ver alguns pontos de estudar o mercado, né? Então eu quero fazer, por exemplo, eu vou lá isso é uma situação que aconteceu há muitos anos, Caldas Novas. É um lugar muito quente, tinha muito quente mesmo, tanto que não se comprava chuveiro elétrico lá. Não precisava. Abria a torneira, já saía água quente em tudo quanto é lugar, né? Então, ou seja, você vai montar uma loja de chuveiro elétrico em Caldas Novas, naquela época, você não ia vender um chuveiro elétrico, né? Então não tem sentido nenhum. Aquele mercado não absorve o seu produto. Aí, agora, se você for lá em Curitiba, no Paraná, que é frio quase o ano todo, e quer vender chuveiro elétrico lá você vai ter um mercado promissor para comprar o seu produto, né? Agora, se você quiser vender picolé lá em Curitiba, pode ser que você venda seu produto, mas vai vender bem menos, uma vez que lá é muito frio e picolé com frio não faz muito o gosto de muita gente, não é? Então, ou seja, é uma questão do senso comum que eu estou te falando aqui, mas isso forma teoria, entendeu? Teoria que vai explicar essas questões, a curva de consumo do mercado, da formação do preço, estabelecimento da concorrência entre uma empresa grande e uma empresa pequena, essas coisas assim. Era isso que você tinha pensado mesmo, né? Aham, nesse sentido. Então, aqui em Porá, eu não sei se você mora aqui em Porá, mas aqui em Porá, eu acho que no ano passado,
ou no ano atrasado, no ano passado abriu um outro supermercado grande, né? Então, o Economia. Esse supermercado incomodou tanto os dois outros grandes, ou os três outros grandes que tinha aqui, né? Que era Barão, Baratão e Borjão. Incomodou tanto que esses dois, o Borjão e o Baratão, entrou no processo de reforma, melhorou bastante lá o interior deles. E agora, coisa que você não via tanto, agora toda semana, se você vai no WhatsApp ou no Instagram aí desses mercados, tem lá promoção, 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 porque o Economia está fazendo. Então, mexeu com os grandes. Imagina o quanto não mexeu também com os menores, com os mercadinhos da esquina ali, né? Então, é tudo num processo concorrencial de formação de mercado e estabelecimento de preço. E eu vou muito nesses mercados em dia de promoção. Em todos eles eu vou fazendo. Eu não faço compra, né? Aquela compra do mês. Eu compro itens. Cada dia que eu preciso. Então, lá no Economia, apesar de ter muita promoção daquilo que eu compro, as coisas lá são muito caras. Né? Se você vai na banca lá de fruta e verdura, os três são muito caros, muito mais caros que nos outros. Só que eles lançam uma promoção e colocam um preço tão baixo que você fica até encantado, né? E acaba fazendo essa visita lá naquele lugar. Você quer complementar mais, ou José Victor? O Wendel pediu a palavra. Wendel, você levantou a mão? Sim, professor. Com relação a isso também, a questão da formação do preço, entra muito aquela questão de diferenciar preço e valor, né? No caso dos copos que o senhor mostrou aí, né? Igual para mim, eu chutei o copo de vidro, que para mim ele tem um valor, né, mais alto, ele representa mais do que um copo de plástico, mas o preço são diferentes, né? Assim como preço e valor são diferentes, né? E o valor ajuda na hora da formação do preço, né, de um produto, de uma mercadoria. Então, você me fez lembrar uma amiga minha que quis montar um restaurante de comida caseira. Ela estava desempregada, queria fazer lá uma comida caseira. E ela começou a falar pro povo, né, que ia abrir o restaurante, e ela falou pro povo, falando para as pessoas que ela conhecia, que ela ia fazer comida feita na banha de porco. A comida dela era diferenciada, e tinha um valor agregado, isso que você está falando, na banha de porco. Aí eu chamei ela no canto e falei, olha, eu acho que isso que você está falando, que você valoriza, algumas pessoas valorizam, mas se você olhar, a maioria das pessoas não valoriza tanto a banha de porco por conta de colesterol, por conta de gordura, por conta de uma série de coisas, né? Então, esse ponto aí. Se falasse para minha avó, para o meu avô, que a comida é feita no óleo de soja, ou no azeite, eles falam, não, mas que comida mais sem graça, não tem valor nenhum isso aí. Mas já uma parcela do mercado, a parcela fitness, né? Se falar, não, é feito com óleo de canola, óleo de girassol, óleo de algodão. Aí, beleza. Não, foi feito com banha de porco. Ah, não, então eu não vou comer essa comida, não. Isso vai atrapalhar meu treino, essas coisas todas, né? Então, é esse ponto que ele está falando, da questão do mercado. Você tem mercado próprio, né, para cada item que você faz, tanto para vender banha de porco, quanto para vender azeite, óleo de canola, óleo de girassol, né, e fazer uma comida usando esses produtos aí, né? Então, são muitas coisas, né? Muitos itens aí que fazem uma diferença. E aí que eu fico preocupado com vocês, né? Mas o que isso tem a ver com direito, né? Tem tudo a ver com direito. Tem tudo a ver com direito, porque existem, por exemplo, regulamentações, né? Existem as regulamentações estatais que determinam o que se produz, como se produz determinadas coisas e como se precifica determinadas coisas. Porque existem itens do consumo básico do consumidor brasileiro, das pessoas aí, que tem que ser taxado de forma diferente pelo Estado. E não é só o comércio que determina o preço dessas coisas, não é só a concorrência que determina, porque diz respeito a pessoa passar fome ou não, que pode decorrer demandas judiciais, né, dentro aí do direito público, né, dentro do direito privado, né, e que se estabelece, então, uma importância muito grande de você entender de economia também, né? Eu sou pesquisador da área da educação, né? Então, eu estou escrevendo um artigo agora e eu estava fazendo a conta ali, eu citei, né, dentro do artigo,
23 dispositivos de leis do Estado, porque eu faço uma pesquisa histórica, né? Então, 23 dispositivos de leis, 23 leis e decretos do Estado. E depois, dentro da Secretaria de Educação, eu ainda peguei 18 portarias e memorandos, entendeu? Então, ou seja, eu, professor, formado na licenciatura, estou fazendo pós-graduação, né, na área da educação, propriamente dito, e o meu objeto de estudo é o quê? Lei. É lei. E muitos de vocês vão terminar a faculdade e não vai ter lido nenhuma lei sobre a educação ou nenhuma lei sobre a modalidade de ensino do Brasil, a regulamentação do ensino do Brasil. Talvez você não vai ler nenhuma lei sobre o sistema jurídico dos professores públicos do Estado. Pode acontecer isso, entendeu? Então, por mais que você vai ter uma formação específica, jurídica, pode ser que alguns elementos vão te escapar, né? Porque não dá para estudar tudo. Mas vai acontecer de um professor chegar lá para você, olha, eu estou querendo aposentar, o governo não está me dando aposentadoria para mim. E você é advogado, você vai lá na lei da educação, na lei do Estatuto do Magistério, vai estudar e vai montar a sua peça jurídica para que você defenda essa pessoa e auxilie essa pessoa. Entendeu? Então é isso que acontece. A gente então está oferecendo aqui para vocês a oportunidade de estudar economia, né? Nós vamos estudar vários pontos aqui teóricos, claro, né? E depois, em algum momento da sua vida, você vai usar ou não, né? A gente não sabe do dia de amanhã. Talvez você vai usar tão logo que você nem imagina. Talvez você vai demorar bastante a usar, mas tem que estar preparado, né, o Carlos Eduardo? A gente não sabe, né? Então a gente vai aí buscando esses fundamentos, né? A parte das ciências sociais, sabendo que o direito também é uma ciência social, a gente vai compondo esses assuntos aí. Alguém, agora já que você, alguém tem que falar quer falar alguma coisa mais aí dos pontos que aqui a gente vai estudar? A gente precisa estudar? Quem viu aqui essa micro e macroeconomia? Qual que é a diferença entre micro e macroeconomia? Quem chuta aí? Quem imagina? Parece que a Maria Eduarda está com vontade de falar, mas parece que está ainda precisando de uma motivação. Quando você estava lendo aí, me gerou uma dúvida do micro e macroeconomia. Porque dependendo do aspecto que a gente olhar, a gente vai ver que por mais que algo contribua de forma pequena, está somando no todo, né? Aí me surgiu a dúvida do que vai diferenciar um do outro. É excelente questão e que não dá nem para a gente discutir agora ainda, não é? Eu acho que não é. Você problematizou demais aí já a questão aí. Mas o ponto é esse: existe um mercado, um sistema econômico estabelecido, você fazendo brigadeiro de panela na sua casa e vendendo aí na faculdade, no corredor da faculdade, né? Aí, o que gera em torno dessa situação aí? É o CMV, é o custo da mercadoria vendida, que vai ser lá o seu leite condensado, o seu chocolate, o gás que você gasta, o seu tempo, e o preço que você vende, né? O preço que você vende seu produto e acaba a coisa aí. Mas essa atitude sua, como você acabou de dizer aí, vai gerar uma renda, um lucro para você, que vai contribuir com a renda da sua família, que vai contribuir com o poder de compra que vocês têm, né, na sua casa, e que vai impactar de alguma forma no mercado nacional de consumo e que impacta no mercado internacional econômico. Entendeu? Então tem toda essa situação do micro e macro, mas a diferença básica é essa. O micro são os pequenos negócios, as pequenas relações econômicas que se estabelecem, e o macro são os grandes eventos, né? O estabelecimento do aumento do preço do dólar. Então, isso é uma visão de macro, né? Uma série de fatores que concorrem para que o dólar chegue no preço que chega ou que ele caia o preço. O arroba do boi, né? E elementos assim das finanças internacionais, das finanças corporativas, que são um pouco mais, muito mais elementos que estão envolvidos aí, entendeu? Então, por exemplo, por conta da pandemia, meu filho não está tendo creche, né? Não está tendo aula presencial na creche.
E já estou tendo que trabalhar em tempo integral e eu não estou podendo, não estou tendo como ficar com ele. E talvez eu vou precisar de contratar alguém para cuidar dele para mim, né? E se eu contratar alguém em todo o tempo que eu trabalho todos os dias de dia e 3 dias à noite. Então eu tenho que ter uma pessoa em tempo integral em casa. E essa pessoa, se ela vai ficar o tempo integral, ela tem que receber um salário mínimo, né? No mínimo, um salário mínimo. E aí eu fui fazer os cálculos do que essa pessoa realmente ia me custar, né? E aí, como é só um funcionário e tudo mais, eu tenho que pagar o seguro do FGTS de uma vez. Então, fica mais caro essa questão. De modo que eu teria que pagar o salário de R$ 1.100 e teria umas custas de uns R$ 300 a R$ 400 a mais todo mês de custas de FGTS, de INSS, essas coisas todas aí, entendeu? Então, simplesmente, é um valor que, conforme o que eu ganho, eu não tenho condição nenhuma de pagar isso, né? Mas isso é um micro, é uma relação pequena econômica. Agora, por exemplo, teve na UEG, no ano de 2019, foi demitido 100% dos contratos temporários de lá. Tinha que demitir porque já estava irregular o contrato, então demitiu 100% dos contratos temporários. E aí tinha duas professoras, isso só aqui em Porá, duas professoras estavam grávidas, né? Uma estava de 2 meses, a outra já estava ganhando neném naquele mês da demissão dela. E aí tem uma lei, né? Não pode demitir pessoa grávida. Mulher grávida não pode ser demitida. Mas ela foi demitida, porque tinha que ser demitida. E como é que foi o acerto dela? Sabe como é? Aqui tinha 2 meses. No acerto dela, 2 meses de gestação, no acerto dela, o governo do estado pagou para ela uma indenização do valor do salário dela de 10 meses. Entendeu? Os 7 meses que faltava para ela ganhar neném e mais os 3 meses de licença que ela teria. Aí ela poderia ser demitida, né? Então, beleza, o Estado já demitiu naquela hora ali e pagou lá, deu 50 e tantos mil reais o acerto dessa, e a outra 20 e poucos mil reais o acerto, entendeu? Então, agora isso aí nós já estamos falando do quê? Do macro. É negócio do Estado de Goiás com seus funcionários, e demitiu todo mundo, pagou todo mundo, e férias indenizatórias e tudo mais, e pronto. Entendeu? Então, são esses elementos, né? De coisas pequenas, coisas simples que você verifica, micro. E questões muito mais amplas é o macro, né? Essa questão da macroeconomia é terrível, né? Naquele contexto que eu estava contando para vocês do pagamento atrasado, as pessoas começaram a olhar o portal Transparência do governo. E lá no portal Transparência aparecem os empenhos, né? O governo empenha o dinheiro. Depois de empenhado, o dinheiro é gasto onde precisa. E o pessoal ficou antenado nas notícias. Então, o governo empenhou 6 milhões de reais, 6 milhões de reais para pagar salário. Aí uns funcionários do colégio lá, nossa, nós vamos receber. O governo empenhou 6 milhões. Eu falei, isso aí não dá para nada. O que é isso, cara? São 6 milhões! 6 milhões! Eu falei, dá uma olhada aqui nesse outro ponto, onde estava a folha de pagamento só da Secretaria da Educação. Vocês têm noção de quanto o governo do Estado, só do Estado de Goiás, gasta para pagar só os funcionários da educação? Quem chuta um valor aí? Todo mês. Só para ter uma ideia, o número de funcionários só da educação, os funcionários do Estado de Goiás, públicos, é o número da população da cidade de Rio Verde. 160 mil pessoas que são funcionários públicos do Estado de Goiás. Pensa. E só da educação, né, que é um número quase que a metade de todos lá, só para a educação gasta todo mês 300 milhões de reais. Para pagar todos os funcionários do Estado, o Estado gasta todo mês 1 bilhão e 500 milhões de reais. Entendeu? Entendeu o que é o macroeconomia? Isso é todo mês. Pensa no ano. Pensa em 10 anos. É dinheiro demais. Mas é claro, o Estado arrecada esse 1,5 bilhão só no ICMS, que é o maior imposto.
e o Estado recebe pela saúde e educação outros valores que vêm do governo federal. Os repasses para a saúde, para a educação, para a segurança, entendeu? Então tem as outras fontes de renda também do Estado. Beleza, então só assim e com isso a gente até comentou esse ponto aqui, né, a atividade financeira do Estado, né? A gente já comentou esse item aqui. Comentou, né? Pincelou, deu um melzinho na chupeta mesmo, só para a gente começar a conversar sobre esse assunto. Beleza, meninos? Então, nós queremos trabalhar todos esses pontos aqui, né, com o objetivo de fomentar em você uma visão sobre a função da economia, né? Eu espero fazer com que vocês aqui possam, então, perceber a economia como campo de aplicação e, enquanto você, usuário das questões econômicas. Mercado e sua importância para a sua formação enquanto jurista. Instigar o educando, que é você, no ambiente econômico, fortalecendo os conceitos sobre representações macro e microeconômicas das empresas, os relatórios econômicos, a economia como instrumento de gestão empresarial e os princípios fundamentais da economia. Sabe aonde tem pano para manga para estudar essas questões? É lá nos Estados Unidos, muito mais que aqui no Brasil, né? Porque aqui no Brasil é federalizado. Todos nós que trabalhamos, a gente não tem opção de não pagar a Seguridade Social, né, que paga a parcela para o Instituto Nacional da Seguridade Social, INSS. Então não tem jeito de eu contratar alguém aqui e falar, não, então não vai ter INSS no nosso contrato. Não, tem que ter o INSS. Pode até ter outras previdências privadas, mas o INSS é obrigatório para todos nós. Lá nos Estados Unidos não tem esse Instituto Federal. Lá é o contrário, tem o Instituto Federal, mas é opcional. E entre a população dos Estados Unidos, pouquíssimas pessoas fazem isso. Mas o povo tem aposentadoria, tem uns fundos que são criados, normalmente quem cria? O sindicato. Então o sindicato vai recebendo do funcionário todo mês uma parcela que vai compondo o fundo. E como esse dinheiro é de tutela do sindicato, o sindicato pode utilizar esse dinheiro para fazer aplicações financeiras, para fazer com que esse fundo ele cresça, né? E quem é dono desse fundo? Os associados sindicalizados, né? Mas o governo não controla isso. Mas acontece muita situação de fraude, acontece situação de desvio de dinheiro, e aí o sistema jurídico vai em cima, né? Aí para cobrar aquilo que foi, então, desviado, aquela injustiça que aconteceu. Então, aqui no Brasil, isso acontece muito pouco, é raro uma situação dessa. Mas nos Estados Unidos é mais suscetível disso acontecer, uma vez que tem, então, tá vendo, gente? Temos uma estrutura de Estado, se estabelece uma estrutura de direito. O direito está a serviço do Estado, entendeu? E aí, aonde tem uma organização do Estado específica, eu tenho uma atuação para o direito. Em outro lugar, que é diferente, o direito vai atuar de forma diferente. E a economia, professor? A economia está a serviço também do Estado e está submissa ao direito, submissa à questão legal, legislativa, para que se atue, para que se faça aquilo que se pode fazer apenas e não se faça aquilo que não pode fazer de jeito nenhum, certo? Então aqui está os pontos, né, que a gente pretende estudar durante esse semestre. Eu vou organizar isso aqui ainda melhor para a gente ver, separar os textos, né, que agora a gente tem que separar adiantado os textos que vão lá para o AVA e aquilo que de fato a gente vai trabalhar aqui durante as aulas. O fato é, gente, lá no AVA vocês vão ler 4 textos, nós vamos organizar 4 textos lá. E vai ter uma tarefa, que é um desafio, e vai ter umas atividades, um questionário. E aí, esse desafio e esse questionário você vai fazer sozinho. Se você trouxer a dúvida para aqui para a aula, a gente tenta te ajudar. Senão, você faz lá sozinho. E aqui, durante a aula, a gente vai fazendo atividades que a gente vai pontuando cada dia. Inclusive, hoje você viu que tem lá atividade para ser feita. Então, pronto. Algum comentário, alguma dúvida sobre o plano da disciplina?
Qualquer coisa, depois você pode, você mesmo, dar uma olhada aqui e, e ver mais coisas, perguntar no privado, ou, de fato, perguntar agora, né? Conforme queira. Querem comentar alguma coisa? Será que a gente faria uma participação lá no Mentimeter só para registrar escrito, já que vocês não querem falar oral? Pode ser melhor lá? Então a gente faz lá, eu vou. Deixa eu ver aqui, eu vou organizar para que você então responda lá aquela, basicamente a mesma pergunta que nós fizemos lá no direito, na ciência política ontem, né? Agora pensar o que que essa disciplina pode contribuir na sua formação enquanto jurista, né? O que que você acha disso? Eu acho que é importante a gente meio que respirar, escrever lá, para a gente ir deixando registrado, né? Um pouco daqui que a gente está vendo, para depois a gente seguir o que precisa mais. Então, inclusive, nós vamos aproveitar o link que está lá. Eu crio outro aqui muito rápido, não se preocupa não. Então, aqui a pergunta é... Eu não vou perguntar o que você pensa vai ser estudado em economia, mas o que você pensa que o estudo da economia tem a ver com a sua formação enquanto jurista. Pessoal, tá lá no WhatsApp. Por favor, entra lá, responde. Eu já vou projetando aqui na tela. Alguém está com dificuldade para entrar? Ou tá tudo certo aí, pessoal? Professor, me explica só, mas o que é esse jurista? Tipo, a finalidade Não, própria dele. jurista é você, a pessoa que estuda leis, a pessoa que está no meio jurídico, né? Então, o advogado, promotor, juiz, você, entendeu? Você enquanto o cara da lei. Entendeu? Sim, entendi, sim.
Deixa eu só confirmar aqui. Quem de vocês ainda está fazendo lá? Nós temos um grupo aqui de 10. Só tem 4 apresentações ainda. 5 já fez. Professor, enquanto os colegas respondem, você podia me tirar uma dúvida em relação, quando você se trata do AVA, você fala lá do portal do aluno? Só que eu acredito que vocês ainda não têm o acesso ao conteúdo de lá ainda, né? Porque vai dar um dado momento que nós, professores, estamos mandando os conteúdos para a coordenação de EAD. Eles vão estruturar as turmas, os conteúdos, tudo direitinho, é um trabalhão que eles vão fazer ainda. Aí depois que tiver tudo organizado, aí eles vão abrir o acesso para vocês realizar as coisas, né? Então agora ele fala assim, fica tranquilo que nós vamos avisar. Aí depois você fica desesperado porque você tem que fazer no tempo certo, porque senão vence e você reprova. Então assim, já fica preparado, né? Qualquer momento vai abrir lá para você estudar e fazer as coisas. Parece que lá no AVA vai ser a partir do dia 3 que vai ter conteúdo. Então, eles estão brigando com os professores, que era para entregar os conteúdos até dia 15, né, de passado agora, mas muita gente não tava sabendo que ia ter que preparar esse conteúdo, então é até ontem a data final, então tem muita gente organizando isso ainda, para até o início de março estar tudo certinho. Eu queria pedir auxílio aí de vocês para ler aqui o que vocês colocaram, né? Se você quiser ler o que você mesmo escreveu, beleza, ou então lê de qualquer um que aparece aqui. Quem poderia ler aqui para a gente esse primeiro item que a pessoa colocou? Pode ser a mesma pessoa que escreveu ou outra pessoa. Aí se foi eu, conhecer a legislação econômica. Certo. Vamos aqui esse que está contornado de vermelho. Alguém, por favor? Não precisa ser quem escreveu, não. Qualquer um que puder ler. Eu acho que a economia contribuiu para a aproximação da lei jurídica com a realidade econômica. Bom, vamos deixar isso aqui como um preconceito, né? Um preconceito que a pessoa tem, e depois a gente vai confirmar se é por aqui mesmo ou se é o contrário disso, né? Mas, beijo, vamos deixar isso aqui em suspenso, depois a gente volta nessa aula aqui para a gente ver a questão lá. Se você puder ir lendo todos, Wender, por favor, o próximo aqui agora. Agregar na capacitação para gerir uma empresa, compreendendo como funciona o mercado econômico. Perfeito. Entender sobre os direitos econômicos das pessoas nas suas áreas de trabalho, para poder auxiliar a resolver problemas como aposentadoria, seguro-desemprego, licenças e outros. Beleza. Acredito que seja a relação da análise econômica do direito. O estudo da economia vai fornecer uma melhor compreensão da economia nas relações jurídicas, assim auxiliando assim ter uma melhor visão nas duas áreas. Esse aqui. Como jurista, temos que obter conhecimento em ambas as áreas. Penúltimo. Eu acho que são necessidades de administrando recursos escassos, ou seja, a atividade econômica é aquela aplicada na escolha de recursos para o atendimento dessas necessidades humanas. Essa pessoa, por ter usado essa palavra aqui, ou ela já sabe do assunto, ou ela deu uma pesquisadinha agora aí, antes de fazer essa tarefa. Porque é um termo bem específico do assunto que nós vamos estudar aqui hoje, inclusive. E o último, por favor.
agregar conhecimentos sobre direitos econômicos, como resolver questões de aposentadoria, todos os direitos envolvendo economia. Ótimo, obrigado. Então, isso aqui é importantíssimo que a gente guarde isso aqui, a gente vai deixar postado no blog. E às vezes, né, lá na frente a gente volta e dá uma olhada aqui. E isso pode ser confirmado ou pode ser amadurecido, né, transformado até mudado. Então, pessoal, vamos passar para a segunda parte da nossa aula de hoje, na qual a gente vai, então, verificar esses slides que você pode baixá-los aqui quando você precisar e quantas vezes você precisar. Deixa eu só pegar aqui no meu PowerPoint mesmo, para a gente seguir. Então, agora, especificamente, aqueles aspectos históricos, né, que a gente anunciou sobre a economia. Então, agora, uma aulinha de história, né? Uma aulinha de história, e a gente espera que vocês gostem muito dessa aulinha de história. Certo. Vamos abrir aqui. Beleza. Então, olha só. O que a gente precisa dar uma observada aqui nessa aula, a gente sabe que pelo tempo a gente não vai ver tudo, mas a gente que veja o máximo possível que a gente conseguir aqui, certo? Então, conceito, a origem etimológica da própria palavra economia, a gente viu na aula passada, na aula que a Maria não estava aqui, né? Mas a gente falou lá o que significa a palavra economia, que vem do grego. Duas palavras que vêm do grego que formam a palavra economia. Quem lembra da aula passada e poderia lembrar para a gente aqui dessa origem etimológica da palavra economia? Quem lembra, meninos? O que é a palavra eco? Hã? Ninguém lembra? Seu professor de ciência política não te ensinou nada ontem sobre isso? Ó, eu vou pôr aqui em grego, oikos. O que significa em português, pelo menos? Lembra? Significa casa? Justamente. Eu vou até desenhar aqui para vocês não esquecerem mais nunca. Certo? Uma portinha, uma janelinha maior. Então, oikos significa casa, certo? E nomos. Lei. Isso, do grego. Porque se fosse do latim, seria o quê? Lei em latim, gente, você lembra? Lei em latim é ius, ius. Por isso que você tem a palavra juri, a palavra que o não sei se foi o Guilherme perguntou, mas assim, você do latim, lei é ius. Então você pronuncia em latim J, pronuncia I, certo? E depois em português vira ju. Então por isso você tem a palavra júri, jurídico, juiz, jurisdição, né? Tudo a ver com lei, do latim. No grego é lei. Então, economia significa aquele que coloca lei na casa, aquele que administra a casa. Especificamente o que tem a ver com a produção. E a nossa produção, ela perdoe a minha caligrafia, porque estou usando o mouse aqui. A nossa produção, ela é muito menor do que a nossa necessidade ou que o nosso desejo. Então, por mais que a gente produza, a gente quer mais. E pelo fato da gente precisar e querer mais coisa, então há um processo que está lá naquela fala de alguém aí,
o processo da escassez, certo? As coisas são escassas. E já que as coisas, então, são poucas, escassas é poucas, então é preciso que alguém coloque lei para organizar a coisa, para que ninguém passe muita falta ou para que todos sobrevivam, né? Então, aí você tem a palavra economia, etimologicamente. E nós vamos ver, então, esses pontos aqui que nós vamos observar. Lembra da escola keynesiana, que nós já citamos hoje, né, do keynesianismo, a escola neoclássica, a clássica, a fisiocrática. Então, são fases que a gente vai, então, verificar. Beleza. Então, o que é economia? Né? Veja bem, o elemento economo, né? Ele vem do grego oikos, que significa casa, lar, domicílio ou até meio ambiente, né? Então, na sua origem, economia é a arte de bem administrar a casa, certo? Hoje é a ciência que trata dos elementos relacionados à produção, à distribuição, ao consumo dos bens que são produzidos ou são transformados pelo ser humano. É a administração do sistema produtivo, né, de um país, de uma região, certo? Ou seja, aquilo que está relacionado à casa onde nós todos vivemos. Pode perguntar isso na prova, que vocês conseguem falar bem sobre o conceito etimológico da palavra economia, meus queridos? Já pode pôr na prova, Matheus? Depois da explicação dessa, pode, né, professor? E aí você treina falando para os outros, né? Que aqui é o treinamento da oratória, da retórica, né? Então, sabe o que significa economia? Economia significa isso, aquilo. Aí você pode usar esses elementos, certo? Então, vamos ver. Conceito, né? Aqui que é o ponto que eu falei para você. Nós temos os recursos produtivos que são escassos, né? E aí é preciso da administração dessa questão. Ela é a ciência que estuda como que o indivíduo e a sociedade vão decidir utilizar de forma, aí vem aqui a questão humana da coisa, de forma racional, os recursos produtivos. Então pensa bem, você já viu filme, ou na vida real mesmo, uma onça que pega um bezerro, por exemplo? Ou um grupo de animais que são carnívoros? Eles comem o que querem e largam para apodrecer o resto lá e vai embora? Normalmente não. E olha que são animais irracionais. Eles normalmente cobrem ali com folha, ou eles rastam para um lugar, para uma pedra, algum lugar, alguma coisa ali, para que eles possam consumir depois novamente aquela presa ali. Entendeu? Então, isso se os animais que são irracionais fazem, imagina nós que somos humanos e somos racionais e inteligentes. Quando a gente verifica uma produção, se a gente quiser, a gente não desperdiçaria nada. Não desperdiçaria nada. Porque a gente tem condições aí, tanto na produção, tanto de bens, como serviços, como de produtos, né? E a gente pode fazer o procedimento aí para distribuir entre as várias pessoas, os grupos da sociedade, com finalidade de quê? De satisfazer as necessidades humanas. Pois essas necessidades humanas são ilimitadas. E os produtos, os itens que nós consumimos são escassos. Eu vi uma notícia na rede social, eu não sei se é verídica, né, mas diz que um menino numa cidade no Espírito Santo, daqueles que fazem aquele negócio de desligar o relógio, desligar o padrão, desligou o padrão lá de um centro de saúde e 160 doses da vacina Coronavac foi perdida lá, porque precisava de ficar congelada, e o menino desligou o trem no final de semana e perdeu. Entendeu? Então, ou seja, a vacina, que está sendo o item talvez mais precioso que nós temos hoje, que não está dando nem para quem precisa, para todo mundo, não tem, ainda aconteceu uma situação aí de uma brincadeira fazer perder mais ainda dessas vacinas, né? Então, a relação é essa. Os produtos são poucos,
as nossas vontades são muitas, né? E aí, por isso, a economia se estabelece em estudar essa questão. Esse moço aqui, ele é um dos teóricos bastante famosos, né, da economia, que é o Paul Samuelson, né? Então, já velhinho aqui. Ele vai dizer o seguinte: economia é uma ciência social, claro, né? Estuda a administração dos recursos escassos entre os usos alternativos e fins competitivos, né? Porque queiramos ou não queiramos, vai ter um elemento muito importante. Nós estamos falando aqui só de produto e necessidade humana, né? Ou seja, você, pessoa que quer alguma coisa, você consome um produto. Mas qual que é o elemento muito importante nesse processo? É justamente a questão financeira, né, competitiva, que vai gerar para alguns lucros, para outros vai gerar, então, prejuízos, e a competição vai acontecer, né, na questão econômica. Certo? E aí agora vamos lá. Qual que é o problema central? Vamos lembrar das nossas aulas. Na aula passada, por exemplo. O problema central da sociologia é... Quem lembra? Qual que é o problema central da sociologia? Qual que é o item principal da investigação do sociólogo? Sociedade? É, a sociedade, mas tem um item específico dentro da sociedade. As funções sociais? Dá para aceitar essa resposta, mas você falou o quê? Funções? Qual palavra você falou, Maurício? Funções sociais. Certo, mas a palavra mais adequada, Maurício, tá dentro aí do processo, seria quem é que determina as funções sociais? São as instituições sociais. Justamente. Então, o problema central da sociologia, instituições. O problema central da ciência política é o poder. E o problema central da economia, o que nós achamos que é? Olha lá. É justamente a escassez, certo? É a falta. Porque se a gente se colocasse que não, são os produtos, é a produção humana. Mas a produção humana não incomoda, que a produção humana, a humanidade consome e pronto. O que incomoda? É a falta do produto. O que incomoda é a necessidade de comer arroz e não ter arroz no mercado, porque vendeu tudo para a China e agora o arroz custa R$30 o pacote. Então, esse é o problema da economia. Não tem muito arroz guardado e o pessoal come à vontade aqui, não. Né? O problema da economia é isso, que a carne chegou aí a 50, 40 reais o quilo, né? E as pessoas gostam de comer carne, mas o salário mínimo não dá para comprar carne, né? Então, ou seja, a economia então vai discutir essas questões aí. Olha lá, é o problema econômico fundamental de se ter desejos humanos praticamente infinitos, porque nada sacia a gente sempre quer mais um pouco, né? Em um mundo que tem recursos que são limitados. Limitados de muitos jeitos, viu, gente? Talvez não foi explorado ainda, talvez não tem como ser extraído, uma série de questões que fazem com que em alguns lugares tenha muita coisa, mas falta muita coisa. Outros lugares não, sabe? É a questão de que em um lugar tem excesso, mas no mesmo lugar que tem excesso de algumas coisas, tem falta de algumas coisas. E assim em qualquer lugar que você vá. Ele postula, né, então o Samuelson, né, que vai falar desse objeto, problema central da economia, postula que a sociedade tem meios de produção e recursos que são insuficientes para atender todos os desejos e necessidades de todos os seres humanos, certo? Então aí a economia vai trabalhar esse problema da falta, da escassez, certo? Agora vamos para a história de decoreba mesmo, propriamente dita aqui. Nós temos uma fase que é não científica e nós temos uma fase que é científica da teoria econômica.
Nessa fase não científica, por exemplo, porque lá na Grécia nasceu muita coisa que a gente tem até hoje aqui, que a gente utiliza, né? Mas sabe uma forma de fazer um contrato interessantíssimo? Seria, por exemplo, eles faziam umas tabuinhas de argila, né? Fazia lá umas plaquinhas de argila, umas plaquinhas de cerâmica. E aí eu vou lá num determinado lugar e compro uma carreta, uma carroça de milho, né? Comprei, acertei, beleza. E aí a pessoa tem que me dar um vale, porque às vezes no ano que vem eu já não estou mais vivo, o meu filho vai vir buscar essa carroça de milho, ou eu vou mandar um escravo buscar essa carroça de milho. Então, como pode ser feito? O cara que vendeu, ele pega uma cerâmica, quebra aquela cerâmica, uma metade fica com ele e a outra metade entrega para o comprador. Pode passar o tempo que for, e se você fizer a experiência, se você quebrar uma telha, alguma coisa assim, nunca você vai dar conta de colocar telhas diferentes ali para elas ficarem certinhas, porque a rachadura ela é uma coisa totalmente própria daquela quebradiço ali. Aí passou o tempo, no dia de colher o milho, vou vir buscar minha carroça de milho. Aí junta lá as duas partes, uniu perfeitamente, pronto. Tá aqui, é você mesmo que é o dono do carro do milho, você pode levar. Entendeu? Então, ou seja, é uma transação bem diferente de Pix, né? Mas é um Pix, né? É uma forma de se estabelecer aí uma transação, um contrato, né? Que está registrado lá nos extratos e tudo mais. Mas naquele momento, numa fase não científica, né? Se percebia essas questões. Mas tinha pessoas lá, como por exemplo Xenofonte, o próprio Platão, o Aristóteles, né? Filósofos gregos da Grécia Antiga, isso por volta lá do século V, século IV a.C., já escrevia alguns trabalhos sobre administração privada e finanças públicas, né? Sobre como que deveria se organizar ali a produtividade. Depois, assim, de quase 2000 anos depois desses trabalhos aqui, e vários trabalhos foram sendo feitos, nós temos um período dentro do chamado feudalismo, certo? Porque no feudalismo não tinha a ideia de comércio, tinha uma ideia de troca, sabe? Em algum feudo se produzia muita carne, no outro tinha muita extração de madeira, no outro tinha... Os feudos, na verdade, tinha tudo, tá? A própria palavra feudo significa unidade autossustentável. Unidade produtora autossustentável. Então, a ideia de feudo quer dizer que ali tem tudo que precisa. Mas é claro que algumas coisas a pessoa pode ter mais um pouco. E esse excedente da produção normalmente era cambiado, né? Na forma de câmbio, só de troca mesmo, com pessoas que tinham outros excedentes que eram do interesse daquele ali. E se estabelecia essas trocas aí. E aí começaram então a pensar que eu posso viver só da troca, né? Eu posso viver só da troca, do excedente dessa troca. E aí entrou um outro sujeito na parada, porque antigamente nós tínhamos um que produzia, que vendia para outro que produzia outra coisa e pronto. Agora nós temos um sujeito que não produz nada e entra no negócio e ainda recebe parte da produção para ele. Quem que é esse cara que entrou no meio da história aqui? Começa com B. É o burguês. Ou zia. Entendeu? É o que vai fazer o processo de comércio. Que foi por volta lá dos anos 1450 a 1750. E nós temos estudos sobre a acumulação de riquezas de uma nação. Comércio exterior, acúmulo de metais preciosos. E um sujeito aqui, muito famoso, autor, é o Adam Smith. O Adam Smith é um dos caras mais importantes na produtividade dessa época aqui. Esse burguês começou como comerciante, como atravessador. Depois ele assumiu, na Revolução Industrial, a função de dono da fábrica, tá? Dono do meio de produção.
E a fase científica propriamente dita, então essa que foi feita no campo acadêmico, foi a partir de 1750, até agora por volta dos anos 1936, uma primeira fase, em que nós temos os fisiocratas, sabe? Aqueles que entendem que tem uma natureza, sabe? Tem um governo próprio da natureza das questões econômicas. Como se o mercado, olha, escuta bem essa história, gente. Como se o mercado fosse um organismo vivo que tem leis próprias, que tem uma ordem própria e tem um governo próprio. Aí cabe o cientista analisar a vontade do Estado. Então tem o pessoal da Bolsa de Valores fala, não, hoje o mercado está calmo. Não, hoje o mercado está faminto. Hoje o mercado está agitado. Né? Então, como se o mercado fosse um ser vivo e que eu preciso de verificar como que está o humor desse ser vivo, as condições desse ser vivo, certo? Essa é uma das escolas. A outra escola é a neoclássica, que vai lá na Grécia Antiga, vê as questões lá e tenta aplicar agora de uma forma mais nova, né? Uma forma neo. Beleza. Essa escola fisiocrata, você vai lembrar do nome do François Coensny, certo? E ele escreveu um livro, né? Tableau économique, certo? Que teve lá, dividiu a sociedade em classes sociais e tentou aí buscar o que? Uma justificativa aí, justificar os rendimentos da classe proprietária de terras. Então, como é um organismo vivo, tá claro que, por exemplo, o meu braço, a minha mão aqui tem funções que o meu nariz não tem, certo? Então eu pego facilmente com a mão esse copo, mas eu não pego esse copo facilmente com o meu nariz. Posso até conseguir, mas não é tão fácil pegar com o nariz o copo como é fácil pegar com a mão. Então, nesse sentido, é claro que tem pessoas que são proprietários e são ricos, e tem pessoas que são trabalhadores e são pobres. Isso é natural, isso é normal, faz parte do processo. Entendeu? E aí tentavam, então, achar formas de justificar essa desigualdade econômica entre os membros da sociedade. Certo? Então, veja bem, então é uma teoria um pouco problemática dentro do conceito que nós temos hoje de liberalismo, o conceito que nós temos hoje de ascensão social, essas questões aí. Né? Então, nessa escola fisiocrata, riqueza de um país é medida pelo montante de bens e serviços colocados à disposição, e não pelo estoque de metais preciosos. Certo? Então, não é o que tem guardado no banco que olha a riqueza do país, mas o que esse país é capaz de produzir em bens e serviços. Pensa bem, gente. Eu queria que ficasse claro tudo que eu falo aqui, para a gente não ter que falar de novo depois, né? Mas veja bem. A França. Você sabe que a França é um país que já está com a maioria da população velha? Então, se pensar em produtividade na França e produtividade no Brasil, é claro que o Brasil vai ser muito mais produtivo que a França. Entendeu? Por quê? Porque o Brasil tem mais pessoas em proporção com o número da população, tem mais pessoas no mercado de trabalho e pessoas que estão ascendendo para o mercado de trabalho. A França tem mais pessoas morrendo e poucas pessoas no mercado de trabalho e bem menos pessoas nascendo. Entendeu? Então a França está conduzindo para ficar cada vez menos populosa. Mas em recursos, em dinheiro guardado, em ouro, quem é mais rico, a França ou o Brasil? É claro que é a França. Né? Mas aí agora é a teoria. Dos fisiocratas, quem é mais rico para os fisiocratas? O Brasil. Porque o Brasil tem mais bens e serviços à disposição. O Brasil produz mais. Né? Mas o estoque em metais preciosos, a França ganha. Certo?
Então é só essa diferença. Ficou claro isso aqui ou ficou confuso? Eu não sei se eu dei conta de falar do jeito que tem que falar. Ficou claro, meninos? Ah, ficou bom, professor. Beleza. Tudo bom. Então tá Claro. bom. Aí nós temos que a divisão da economia em setores, né, mostrando aí a relação entre esses setores. A escola clássica, né, já foi por volta lá do 1776 e 1870. O que estava acontecendo aqui de muito importante para a história da humanidade, da economia, sobretudo? Quem chuta para mim? Nessa época aqui. Revolução Industrial? Justamente. A primeira, sobretudo, né? E aí surgiu autores como Adam Smith, como eu disse para vocês, e ele escreveu uma obra, A Riqueza das Nações, né? Claro, olha, a teoria daqui da escola clássica é diferente da teoria dos fisiocratas, entendeu? Então veja bem, ó, a riqueza da nação é o que aquela nação pode produzir em bens e serviços. Aqui, para o Adam Smith, nós temos uma riqueza das nações também. Ele escreveu esse livro. E o que para ele é a riqueza das nações? É os aspectos monetários, ou seja, o dinheiro que a nação tem, os recursos em ouro, etc. A capacidade de preço, a distribuição da renda e a própria terra. Por que a terra é importantíssima para esse sujeito? Porque a terra é o bem de produção. Quem tem a terra pode ter a fábrica. Quem não tem terra não tem fábrica, né? Não tem nada que se possa produzir. Essa terra, como o bem de produção, está lá no feudalismo, né? Quem tem terra tem tudo. E aqui no liberalismo, quem tem terra tem tudo também. Entendeu? E aí a riqueza das nações vai entrar essas questões específicas do mercado. Quanto mais forte o mercado que a nação pode empreender, mais rica a nação é, conforme Adam Smith, certo? E ele disse o seguinte: é o mercado que manda, não é o rei que manda. Quem determina o preço? É o mercado. Aí perguntaram para ele: Adam Smith, e os pobres? E as pessoas que não têm dinheiro? Como é que elas vão viver? Porque lá no sistema feudal, mesmo se não produzisse nada, a pessoa tem até, mora lá de favor, né? Tem lá na árvore lá tem uma fruta, a pessoa colhe, come, né? Caça um animal na floresta, come, né? E não morre, não precisa necessariamente morrer de fome. Agora que as pessoas estão num contexto urbano, a terra é um bem precioso que não pode ser violado e a terra é da pessoa, não tem esse negócio de terra comunitária, essas coisas assim. Como é que vai fazer para as pessoas sobreviverem, as pessoas que não têm renda? Ele falou o seguinte: preocupa não. Existe uma mão invisível. E essa mão invisível, vocês lembram dessa aula? Nós tivemos essa aula no terceiro ano esses dias, o Matheus, lá no colégio. Matheus e Isabela. Essa mão invisível vai dar a mão para o pobre e não vai deixar o pobre desamparado. Ele disse no livro dele que essa mão invisível é uma situação reguladora da atividade econômica e não vai deixar que pessoas morram de fome, não vai deixar que se estabeleça a injustiça. Ou seja, o próprio mercado vai colocar os preços, vai colocar as regras, mas não se preocupe, ninguém vai sofrer com isso. Será? Será que vai dar bom ou vai dar ruim essa história? Vai dar ruim, senão não tinha acontecido a crise de 29. Pois é, essa é a mais próxima deles aqui, né? Desse tempo que eles estão vivendo aqui. Justamente. Mas o mercado, ele vai estabelecendo. Então o mercado achou que ia pôr há 4 meses atrás, né? O arroz aí, tipo 1 a quase R$ 30 o pacote, né? E pronto. Se você não tem condição de comprar arroz, problema seu.
Mas o Adam Smith disse que não vai ter problema para ninguém. Tem a mão invisível que regula. Não vai ser ruim para todo mundo, né? E aí, o que tem que fazer? Olha, o liberalismo. Isso aqui é em francês. Laissez-faire, laissez-passer. Deixar fazer, deixar passar. Para que o governo não interfira nas regras do mercado. Deixa o mercado fazer o que ele bem entender. O mercado manda. O mercado faz. O mercado pode, né? Para o bem do mercado, tudo a ver. E essa tese aqui, você acompanhou aí a campanha do Bolsonaro presidente? Então ele falava nessa tônica aqui. No Brasil tem leis trabalhistas demais. Atrapalha o empresário a produzir. Então, em outras palavras, ele está concordando com Adam Smith no sentido de valorizar e fomentar possibilidades do mercado produzir. E quem é o dono do mercado? Seria a questão das empresas propriamente dita, né? Aqui, gente, nós não estamos falando de vendedor de capinha de celular. Esse não é o empresário, esse não é o burguês, esse não é o dono do meio de produção. Nós estamos falando de donos de meio de produção, daqueles que produzem a riqueza das nações, certo? Porque tem essa questão, inclusive o Marx falou, tem a burguesia, que são os donos da fábrica, e tem uma média burguesia, que são aqueles que não são pobretões, mas também eles não chegam nem aos pés dos ricos. É uma média burguesia aí, tá no meio aí. São esses pequenos, né? Pequenos. E agora, atualmente, a gente não tem essa definição tão clara, né? Mas eu tenho que é uma pessoa que tem uma banca na feira, ela se entende, e ela paga lá R$ 50 por semana para um ajudante, ele se acha o empresário, que está gerando emprego, gerando riqueza para o país. Entendeu? Então, são pontos que podem ser questionados e criticados aí. Nesse contexto aqui do Adam Smith, o trabalho humano é fonte da riqueza. E nós temos dois trabalhos. O trabalho de produtividade, né? E divisão do trabalho e da produtividade. Porque tem muita gente que trabalha demais, mas não produz nada, né? Então, por isso que entra aqui as questões meritocráticas. Tem pessoas que trabalham e produzem, são valorizadas. Tem pessoas que só trabalham e não produzem, são demitidas, né? E assim por diante. Mas também, pessoal, tem alguns produtos que são aquela coisa que o Wender falou, a questão do valor, né? Do valor e do preço. Então, ou seja, se eu quero colocar uma bebida mais quente, o copo de vidro suporta mais que o copo de plástico, entendeu? Então, se eu for um cara que vou consumir as bebidas mais quentes, mesmo que tenha uma diferença de 20 e tantos reais entre esses dois copos, o de vidro é mais barato, mas ele vale muito mais para mim do que o copo de plástico, né? Pelo meu valor de uso dado a ele. Mas é tudo uma questão de propaganda, uma questão de estabelecimento de uma ideia, né? E assim por diante. Um outro sujeito dessa escola clássica é o David Ricardo. Muitas das teorias do Karl Marx, que você já ouviu falar, foram realizadas depois que o Karl Marx leu o David Ricardo. Entendeu? O Capital do Karl Marx, o livro Capital, que é uma obra bem grande, ela foi praticamente toda feita com base na contra-teoria do David Ricardo. O David Ricardo vai dizer que renda da terra é determinada pela produtividade da terra mais pobre ou a terra mais marginal, certo? O que eu quero dizer com isso aqui? O preço do seu produto vai ser comparado com a necessidade do outro. Por que acontece? O outro pode produzir o mesmo que você, mas ele pode ser fraco. Produtividade dos mais pobres ou daqueles que estão lá na marginalidade. Entendeu? E aí, a Tupperware coloca o seu produto de R$ 30, né? E vai falar, mas está muito caro. Ah, tá. Então vai lá na loja de R$1,99 e compra lá e veja se o seu copo lá de R$1,99 chega pelo menos perto desse copo aqui de R$30.
Entendeu? Então, ou seja, ele vai lá, compara e se estabelece, né? Ele se coloca enquanto preço alto, porque o outro é mais pobre, o outro não dá conta de oferecer a mesma qualidade. Isso serve também para os bens de serviço, entendeu? Você não vê. Eu estou tentando lembrar aqui umas propagandas que são feitas. Ah, propaganda de pedreiro, assentador de cerâmica, entendeu? Ele fala: ah, beleza, eu dou meu preço, mas eu garanto que o seu material vai ser muito bem utilizado, eu vou assentar sua cerâmica alinhadinho. Mas você vai pagar o mais caro, ele faz o seu serviço todo torto, todo feio, todo errado e perde o seu material. Entendeu? Então é o diferencial que é estabelecido entre o capacitado e o menos capacitado. Isso para falar do nosso exemplos atualizados. Então aqui eu tenho uma formação de preço com base em David Ricardo. Né? Você vai explorar a economia. Explorar quando? Como? Conhecendo o produto do seu concorrente. E aí você produz um produto melhor e seu concorrente ele se perde na própria qualidade do produto dele. Bom, essa foi a escola clássica. Agora a escola neoclássica, né, que se desenvolve até o início do século XX, né, nós temos aqui o Jevons, Mencher, Walras, Schumpeter, Pareto e outros. O que eles querem aqui? Tem princípios de economia, uma obra, né? Tem a teoria marginalista, certo? Ou seja, receita e custo marginal. Observa o seguinte, não adianta só olhar a produtividade e só o preço de mercado. Eu tenho que ver o quanto que de fato eu estou recebendo de receita, né? E qual que é a margem do custo. O que esse custo está, então, implicando ou influenciando nessa receita, daquilo que está entrando aí. Pois passou a privilegiar aspectos que são microeconômicos da teoria, que olhou para o comportamento do consumidor. Olhando para o comportamento do consumidor, eu vou observar para o produto e vou produzir não especificamente o produto que eu acho que é de qualidade, mas eu vou produzir o produto que eu sei que o Ender vai comprar, né? Que eu sei que vai ser vendido. E aí, nesse sentido, a produtividade ela vai sendo alterada à medida que as pessoas vão querendo o produto, entendeu? Então, a teoria baseada aí no custo do que vai ser vendido e na receita que vai ser faturada com aquele produto. Porque, às vezes, eu posso continuar insistindo em produzir o melhor, mais caro, mas eu vou ter excedente de estoque. Eu não vou vender, né? Não vou vender o produto. E a coisa vai ficando, né? Não tem o retorno que se espera. E aí, observando, dentro dessa teoria neoclássica, nasce o Keynes, né? Aparece o Keynes. Porque lembra que eu falei para vocês? Os Estados Unidos teve a crise, a grande recessão de 1930, né, da década de 30, com o crack da Bolsa. E ele falou o seguinte, não, então nós temos que gastar para ganhar, né? O Estado vai fazer políticas fiscais monetárias expansivas para quê? Para estimular a economia. O empresário está lá quebrado, falido, vamos pôr dinheiro nele para ele produzir. Ele produzindo, ele vai gerar emprego. Gerando emprego, as pessoas vão ter salário. As pessoas tendo salário, as pessoas começam a comprar. E aí vai circulando o capital mais uma vez, por conta do próprio governo. O governo vai ajudar isso aí. Então, o governo vai entrar, olha, num déficit orçamentário. O governo vai gastar dinheiro como alternativa para recuperar a economia. É uma forma de dividir a dívida com as gerações futuras, né? E aí os produtos, os mais novos, né, nós vamos trabalhar e aí nós vamos então pagar, organizar essa fatura daquilo que foi utilizado lá atrás. Bom, se vocês não perguntam, não comentam e nem faz careta, eu só estou vendo aqui o rosto de 3 de vocês, né, o Wendel, a Maria e o Matheus, a gente vai seguindo aqui. Estamos quase terminando o nosso prazo. Nós vamos encerrar com essa parte inicial aqui mesmo. Entendeu? Então, o que acontece? Nós temos aqui
um período anterior à Revolução Industrial, né? A economia era vista como parte integrante da própria filosofia, da questão da moral, da ética, entendeu? Então, ou seja, se criticava a lei da usura. Se você quer ter muito lucro em cima de um produto, é feio, você vai para o inferno, Deus não gosta disso. Você tem que colocar só o preço que, de fato, é o preço justo. Não pode cobrar mais das pessoas, né? Depois, nós temos, então, os estudos sistemáticos aqui da economia, que coincidiu com os grandes avanços da área da própria física, da própria biologia, que fez um entendimento da vida um pouco mais mecanicista, uma concepção um pouco mais orgânica, né? Em saber que eu invisto agora para me receber depois, né? Que eu preparo agora para colher depois, esses elementos assim. Isso foi por volta do século XVIII e XIX. E aí os economicistas procuraram interpretar o quê? Os fenômenos da atividade econômica, sobretudo a questão do consumo, né? Porque aí, relativo ao consumo, eu tenho a produtividade a partir, certo? E aí algumas teorias da economia, certo? Na relação aí. Os organicistas, né? Olhando aí para a biologia, né, que tem aí órgãos, funções, circulação, fluxo, fisiologia, né, que observa todas essas características que estão no corpo, aí percebe também que a economia também é um organismo, certo? E ela tem fluxos, ela tem comportamentos, né, da mesma forma que os órgãos vivos têm. Aí são aquelas pessoas que entendem o mercado vivo, aí que vai falar, o mercado tá com problemas aí e tal, aquela coisa que nós estávamos falando agora, furioso, tá faminto, tá calmo, tá dormindo, né, esse ponto aí. Um outro grupo é mais mecanicista. Então, ou seja, esse aqui, vivo, olha para a biologia. O mecanicista, mecânico, lei da ação-reação, as leis de Newton, né? Então, tem aqui as leis da física, certo? Que seria aquelas leis também que são leis aplicadas à própria economia, né? Aí você vê a economia falar de estática, tá parado, dinâmico, está em movimento, aceleração, então o mercado está acelerado, a velocidade, forças que estão sendo aplicadas para o mercado, entendeu? E por fim, a dimensão humanística, que aí seria volta à filosofia, história e tal, né? Que seria uma concepção um pouco mais atual, que liga esse estudo mais à instituição, que se vincula mais à sociologia, certo? Se vincula mais à sociologia. Que aí a economia está sobre os atos humanos e é, por excelência, uma das ciências sociais. São as atitudes humanas da produção e do consumo que, então, a economia tem que observar como que está ocorrendo. Vamos parar por aqui, certo? Ou aqui dentro do seu, acho que vamos parar na hora certa, aqui. Economia e direito, né? Economia e direito. Existem as normas jurídicas, elas estão subjacentes, né, à teoria econômica. Por exemplo, tem a lei antitrust, certo? Que é uma lei de proteção ao consumidor. Você sabe o que é essa lei? Quem sabe o que é essa lei antitrust? Ela determina e por que ela protege o consumidor? Quem lembra dessa lei antitrust? Veja bem, lá em lugares grandes como São Paulo, tem várias empresas de energia, né? Então tem a possibilidade de você, se você estiver num determinado local onde passa as duas redes, você pode escolher uma rede ou outra. Em outros locais não, só pode escolher a rede que passa lá. Aqui em Goiás, a gente só tinha uma rede de energia, que é da CELG. Só que a CELG era do governo. E pelo fato dela ser do governo, tinha algumas possibilidades de ter alguns descontos na nossa fatura e a gente podia ter um benefício aí. Só que agora a CELG foi vendida para a Enel. E ela é
o Goiás ainda é dono de parte das ações da CELG, só que a Enel é dona da maioria das ações, não é? Então, ou seja, a Enel pode pôr o preço que ela quiser da energia, e o que resta a gente? Pagar, ou ficar sem energia na sua casa. Você tem essas duas opções, não é? Qual que é o problema disso? Imagina se fosse com outros produtos, só tivesse um único posto de gasolina na cidade, né? Imagina o preço que ia essa gasolina. Se tivesse um único supermercado, um único produtor de qualquer coisa, entendeu? Então essa lei antitrust, ela proíbe as grandes empresas de virar uma só, sabe? Limita. Claro que uma empresa grande pode comprar outra tanto quiser, mas chega um ponto que existem normas jurídicas, leis, que proíbem essas colisões de empresas. Para quê? Para que ainda mantenha-se a concorrência, para que tenha a possibilidade de alguém comprar no mais barato, se ele precisar comprar no mais barato. Se tem apenas um, vai ter aquele único preço, não tem concorrência, não tem jeito de ter concorrência. Vocês entenderam, gente? Mas essa lei aí, o senhor acabou de falar agora, com relação à fusão que as empresas fazem, será que é um jeito deles driblarem essa lei? Por exemplo, Perdigão e acho que Sadia virou BR Foods, uma coisa assim. Justamente. Né? Brechas que eles acharam para poder fugir dessa lei. É justamente isso aí. E aí eles vão ficando sendo os únicos do mercado. E aí, como é que dribla, Weder? Na verdade, você tem um BRF aí, né? Só que ele tem ali o peru da marca fulana de tal e o peru da marca ciclana, mas tudo saindo da mesma empresa. Então ele cria uma concorrência entre ele mesmo, lança dois produtos com preço diferente, mas na verdade só sai do mesmo lugar. A lei antitrust proibiria isso, mas como eles fazem tão bem feita a coisa, né? Ou seja, não tem apenas uma única marca lá na prateleira, então está tudo resolvido. Né? Porque nessas empresas, o que acontece? São empresas dentro da empresa. Né? Tanto que nos negócios, na Bolsa de Valores e tudo mais, eles negociam as subempresas. Né? As subempresas ali. Tipo aquela empresa grandona que tem ali em Goiânia, a da Arisco lá, você sabe o nome, gente? A empresa maior. Eleven? Não, como é que é, gente? Ai, gente. Enfim, é uma empresa que congrega produtos alimentícios, produtos de limpeza, uma série de coisas, né? Mas dentro dessa empresa tem a subempresa. Você pode ser acionista da Arisco, você pode comprar uma parte da Arisco. Mas a Arisco já é de outra empresa maior, que junta tudo ali dentro e tem vários produtos que podem ser feitos e estão no mercado. Beleza? Mas vamos parando por aqui. Tem muita coisa para a gente estudar. Eu espero que vocês... O que está perguntado lá é coisa simples, tá? Não é tão profundo como a gente chegou aqui hoje, não. Mas você responda lá, ainda é treinamento, ainda com base no nosso ensino fundamental, né, ensino básico. E depois a gente vai formatando mais a nossa disciplina aí, a ponto da gente avançar. Tudo bem, gente? Beleza, beleza. Então, boa noite a todos. Nos vemos na próxima segunda-feira. Professor, eu tenho uma dúvida sobre a atividade de hoje. Pode falar. Tem 4 questões e 3 alternativas. Alguma vai repetir mesmo ou é porque faltou? Alguma vai repetir mesmo. Ah, sim.